Tiago Prudente ontem acompanhou de perto a sessão na Câmara Municipal de Campinas, que resultou em 2 aberturas de comissões especiais de estudos. Uma delas vai se debruçar sobre a população em situação de rua. Vai ter a presidência do vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, e é o autor dessa proposta, portanto ele vai presidir essa comissão de estudo, e o grupo vai ter à frente os vereadores Jair da Farmácia, do Solidariedade, Nelson Ossiri, do PSD, o vereador Major Jaime, do PP, Cecílio Santos, do Partido dos Trabalhadores, Eduardo Magoga, do Podemos, e o vereador Carlinhos Camelô, do PSB. Comissões como essa têm como intenção, normalmente, fazer levantamentos que muitas vezes a prefeitura não tenha e apresentar propostas para problemas que são visíveis aos olhos da população. Nesse caso especificamente da população em situação de rua, a primeira coisa que tem que ser feita, Tiago Prudente, é mapear com uma espécie de censo onde está essa população, quais são os locais que hoje precisam da intervenção do poder público e ter também uma ação direta para tentar, pelo menos, diminuir esse número que cada vez mais preocupa, principalmente na região central, no bairro Botafogo, em Campinas. Exatamente. A Câmara está fazendo o seu papel nesse momento, que é debater o assunto e elaborar projetos que possam ajudar o Poder Executivo, a Prefeitura, a implantar na cidade para tentar minimizar essa questão. Pessoas em situação de rua não é um problema exclusivo da cidade de Campinas, todas as grandes cidades têm esse desafio, é um desafio complexo que não está ligado a só pessoas que utilizam drogas, a usuários de drogas, não está ligado apenas a pessoas que não querem ficar mais em casa por uma série de questões. É um assunto muito complexo que envolve também desigualdade social. Então, é algo que precisa de muito debate e que muitas pessoas envolvidas de vários setores possam trazer uma perspectiva para solucionar esse problema, que não é um problema que se soluciona do dia para a noite, isso tem que ficar muito claro. E a gente tem notado um aumento nesse fluxo de pessoas em situação de rua aqui na cidade de Campinas, que por causa de outras políticas adotadas em outras cidades, que não atacam o problema, apenas expulsam essas pessoas dessas cidades, elas acabam migrando para outras, mas, segundo muitos especialistas, elas acabam com o tempo retornando para essas cidades de origem. A prefeitura faz já um censo dessa população em situação de rua, e é um assunto que causa muito polêmica, né, Heitor? Porque quem está em regiões onde há uma grande concentração de pessoas em situação de rua reclama pela sujeira, muitas vezes fezes nas ruas, em frente dos prédios, das casas. Também há uma discussão sobre a entrega de alimentos para essas pessoas. Campinas montou um projeto de fazer a entrega no lugar centralizado, que houve muitas críticas, que isso não poderia ser feito. Então, eu acho que o primeiro passo é sentar e conversar. E acho que a Câmara dá um passo importante, que é montar essa comissão, e que espero que essa comissão reúna Ministério Público, reúna vários entes dos poderes, para que a gente possa conversar e achar um plano único. Porque o que acontece aqui em Campinas foi um exemplo. Quando montou aquele espaço que ia ser dedicado a centralizar a distribuição de comida, para evitar toda aquele problema que causa no centro de muito lixo e várias entidades ajudando de modo disperso, o Ministério Público questionou. Então, acho que uma ação coordenada e a Câmara fazendo esse papel pode se achar um caminho para ajudar e minimizar esse problema. Porque resolver é uma situação muito mais complexa que tem a ver com a desigualdade do nosso país, e aí é preciso de uma ação geral no país todo. A prefeitura sozinho, os poderes municipais não vão ser capazes de resolver isso sozinho, mas tem a capacidade de reduzir esse problema, sem dúvida nenhuma, e ajudar essas pessoas que estão em situação de rua. E a outra comissão vai falar sobre a regularização fundiária na região dos diques, trabalho que também já é feito pela Coab, que tem
algumas diretorias já específicas cuidando dessa região, mas claro que a presença dos vereadores naquela região, servem justamente como essa ligação, esse elo entre o que a população mais precisa e o que a prefeitura pode fazer dentro dos prazos legais. Importante que a Câmara esteja, na minha visão, nesse momento, atenta às questões pontuais da cidade. Porque Campinas veio nas últimas semanas, nas últimas sessões, com discussões ideológicas, com assuntos que muitas vezes são pautados com a intenção de ter cortes para as redes sociais, para públicos eleitorais, mas que de prático pouco poderiam ter em mudanças legais e diretamente afetando a maior parte da população. Quando a Câmara se debruça sobre assuntos como a população em situação de rua, principalmente no centro da cidade, e uma comissão para estudar a regularização fundiária em um bairro que precisa do poder público, que precisa da atuação do Estado nesse caso, me parece que os vereadores voltam à rota de que eles são eleitos para cuidar dos assuntos de Campinas. Isso me parece um ponto positivo nessa sessão que você acompanhou de perto ontem, Thiago. Isso é muito importante, né? Porque a função da Câmara é exatamente essa, discutir assuntos de interesse da cidade, resolver problemas de interesse da cidade. Nem sempre a Câmara de Vereadores é tão rápida quanto a gente espera. Mas alguns assuntos é preciso debate, porque são assuntos que envolvem aí opiniões antagônicas, várias linhas de pensamento, e por isso ouvir todos os lados e criar um plano para que ele não seja questionado lá na frente, e a gente entrando em uma luta jurídica, é muito importante, principalmente no caso dessa comissão de pessoas em situação de rua. Da regularização fundiária também é importante, porque há muitas pessoas esperando isso, famílias que há anos lutam por essa regularização fundiária. A gente já debateu aqui isso no programa, porque Campinas tem muitas áreas que precisam de regularização fundiária e a Câmara também se debruça sobre isso, principalmente de áreas que ainda não foram ou não estão no foco da Prefeitura de Campinas ou da Coab. Vale destacar que houve um avanço na regularização fundiária, mas um avanço muito lento, é preciso acelerar isso, porque muita gente, né, Heitor? A gente fala de regularização fundiária, a gente está falando sobre dar uma escritura para essas pessoas e, mais do que isso, essas pessoas terem reconhecido o direito à terra, à sua casa, que é o sonho de muita gente, e claro que isso também dá mais condições para a Prefeitura agir, levar infraestrutura de qualidade para essas regiões, que sem dúvida é muito necessário. E tem um detalhe, né? Na sessão de ontem, pelo jeito, o vereador Edson Silva respondeu depois das notícias que saíram, saiu inclusive com exclusividade aí no blog do Prudente, sobre a ação na justiça sobre a questão da rachadinha, né? E você que está me acompanhando pode também acessar o blog do Prudente, que está no portal bandmulti.com.br.